gostaria de compartilhar e incentivar cada um dos irmãos da nossa igreja que a partir do dia 8, essa segunda-feira, nossa igreja estará abraçando uma causa da Clínica de Recuperação do pastor Gilson. Ele é um pastor lá da Serra e ele me solicitou para que a nossa igreja pudesse contribuir com roupas, alimentos não perecíveis, alimentos de higiene pessoal, carnes, o que a nossa igreja puder arrecadar nesta semana, e se precisar de estender para a semana que vem também, nós estenderemos. Gostaria de incentivar os irmãos que a partir da segunda-feira já estejam empenhados em arrecadar esses alimentos para que possamos abençoar esta clínica de recuperação. O tema que nós iremos estudar e refletir hoje, nesta manhã, a pandemia tem paralisado a sua fé? Essa é uma pergunta que nós iremos estudar agora nesta parte da manhã e continuaremos logo mais à noite. Se encontra no livro de Marcos, o capítulo 3, o versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com uma da sua mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Então Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Amém? Oremos. Pai querido, graças te damos pela tua palavra que acabamos de fazer a leitura. Neste momento pedimos que o Senhor tenha liberdade para nos ensinar e falar, Pai, através deste texto aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. E nós vemos hoje pela manhã que a pandemia paralisa a nossa fé quando colocamos obstáculos e impedimos que a vontade de Deus se realize na vida das pessoas. E a segunda coisa que vimos hoje de manhã é que a pandemia paralisa a nossa fé quando fechamos os olhos para as necessidades das pessoas. Nós continuaremos vendo em que mais podemos paralisar a nossa fé. A pandemia paralisa a nossa fé quando ficamos em silêncio, conhecendo o que a palavra de Deus pode fazer pela vida das pessoas. No verso de número 4, diz o seguinte: Jesus perguntou para os seus críticos o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la. Eles ficaram em silêncio. Podemos ver que os escribas e fariseus, eles eram grandes conhecedores da lei de Deus. Afinal de contas, eles estavam ali na sinagoga estudando dia após dia. Eles estavam ali aprendendo e debatendo a respeito da lei. Eles sabiam que se eles deixassem de fazer o bem naquele dia, eles também estavam descumprindo a lei. Por isso, eles ficaram calados, em silêncio, pois eles sabiam que se dissessem que sim ou que não, eles estavam sentenciando a si próprios. Nós costumamos cantar, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
podemos ver que a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse, amada igreja, que devemos proclamar a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz que devemos pregar o Evangelho, devemos ensinar a palavra de Deus, devemos batizar aqueles que creram em Jesus Cristo e testemunhar dos teus feitos em nossa vida. E quando nós ficamos em silêncio para essas coisas, para essas verdades, estamos tendo a mesma atitude dos fariseus e dos escribas. Sabemos que é correto fazer, mas muitas das vezes preferimos nos calar, descumprindo a lei, o mandamento, a ordenança do Senhor para a sua igreja. Uma maneira de ficarmos calados, em silêncio, que tem se infiltrado em nossas igrejas nos dias atuais, é a terceirização das nossas responsabilidades como cristãos. No livro de Mateus, o capítulo 28, verso 19, nos diz para ir, portanto, ide por todo o mundo. Mas nós preferimos ficar sentados, só ouvindo, é muito mais cômodo. A Bíblia também nos diz para fazer novos discípulos. Mas às vezes, eu e você preferimos manter os que ficaram para não perder o restinho das pessoas que sobraram. A Bíblia também nos diz que devemos ensinar a outros sobre Jesus, mas preferimos, muitas das vezes, terceirizar o serviço que Cristo confiou a mim e a você, às vezes contratando bons preletores, bons pregadores, cantores conhecidos, para fazer o nosso trabalho em nosso lugar. Não fique em silêncio, amada igreja, nesta quarentena. Não paralise a sua fé como a dos fariseus. Anuncie a glória de Deus e as suas maravilhas entre as pessoas. Essa pandemia está sob o controle de Deus, para você abrir a sua boca e anunciar que Cristo salva, restaura, liberta, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa pandemia paralisa a sua fé somente se você ficar calado, sabendo do que Deus pode fazer por meio da sua palavra na vida das pessoas. A pandemia também paralisa a nossa fé quando ficamos insensíveis às necessidades das pessoas. No verso de número 5, o texto bíblico diz que Jesus olhou para eles irado e muito triste pelo coração endurecido deles. A falta de compaixão, o coração duro dos fariseus, sendo eles um representante da lei de Deus aqui na terra, para com aquele homem que estava carecendo, necessitado, precisando realmente de ajuda, que a sua mão fosse curada. Vimos ali que deixou Jesus muito irado e muito triste com essa atitude da parte deles. Jesus se entristece não somente por causa da atitude fria e sem compaixão dos fariseus, mas se entristece por ver aquele homem nessa situação e se coloca no lugar dele, sentindo a sua dor pela sua trágica situação que ele estava vivendo. Um exemplo da Bíblia, Ana, esposa de Eucana, ela se quebranta ali diante de Deus, pedindo a ele um filho. Ela, em momento algum, mesmo sabendo que era estéril, endurece o seu coração contra Deus. Davi também se quebrantou nos Salmos quando assume a culpa dos seus diversos delitos, diversos erros e diversos pecados. Ele não endureceu o seu coração pelo fato de ser rei da nação de Israel. Na parábola do filho pródigo, ele também se quebrantou, reconhecendo que pecou contra o céu e contra também o seu pai. A Bíblia nos mostra que o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado e não um coração endurecido. Salmo 34, 18. O Senhor cura os que têm corações quebrantados. Salmo 147, 3. O Senhor dá um novo ânimo, coragem para os que têm corações quebrantados. Isaías 57, 15.
o Senhor remove o coração de pedra, o coração endurecido, e dá um coração de carne, um coração sensível, um coração quebrantado, para que você possa contemplar as grandezas e as obras dos seus grandes feitos do Senhor. Ezequiel 11, 19. Muitos são os necessitados nessa pandemia que temos vivido. E com o coração quebrantado, amada igreja, com o coração sensível, nós podemos realizar a vontade de Deus. Podemos levar cura para os infectados do Covid-19. Podemos levar alimentos. Podemos levantar roupas, como também a palavra viva e eficaz que nutre a nossa vida para a eternidade. A pandemia paralisa a nossa fé quando eu e você ficamos insensíveis às necessidades das pessoas. A pandemia também paralisa a nossa fé quando buscamos parcerias erradas. No verso 6, no mesmo instante os fariseus saíram e se reuniram com os herodianos para tramar um modo de matar Jesus. Os fariseus eram um dos principais grupos religiosos dos judeus, que eles seguiam ali rigorosamente a lei de Moisés, as tradições, os costumes dos seus antepassados. Já os herodianos, eles eram um grupo pequeno de judeus, que eles eram mais políticos do que religiosos. Eles também ali trabalhavam e ajudavam o Império Romano na cobrança dos impostos. Eram os conhecidos publicanos, os cobradores de impostos. Por isso, eles eram considerados ali pelos judeus, pela nação e pela comunidade judaica, como os traidores da nação. Eles eram odiados por todos os judeus. E nós vimos aqui que os fariseus procuraram firmar uma parceria com os piores inimigos que eles consideravam, os traidores da nação. Não para ajudar o homem que estava necessitando de uma cura, mas para perseguir e encontrar um modo de prejudicar a Jesus. Infelizmente, irmãos, o cenário que nós estamos vivendo desta pandemia, muitas autoridades, às vezes muitas pessoas influentes, buscam firmar parcerias que não têm ajudado muito o povo na recuperação desta pandemia. Muitos buscam parceria, até mesmo corruptas, tirando vantagem dessa desgraça que tem assolado o mundo todo. Parcerias erradas nos levam a ter prejuízos enormes e, principalmente, prejuízos eternos. A pandemia paralisa a nossa fé quando firmamos parcerias com pessoas erradas. E, por último, podemos ver que a pandemia paralisa a nossa fé quando Jesus se distancia da minha vida. No verso de número 7, diz: e Jesus saiu para o mar com os seus discípulos. O pecado desses homens, a falta de compaixão, o coração duro, o silêncio da parte deles por conhecer as Escrituras, os obstáculos que eles colocavam, a falta de compaixão em atender às necessidades do próximo, fez com que Jesus e a sua glória saísse da presença daqueles homens, dos fariseus e dos escribas, para todo sempre. Romanos 3, o versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus? Nós não somos nada, queridos. No livro de Abacuque, o capítulo 3, do 17 ao 19, o profeta diz que ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais ficam vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano
é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Podemos ver que neste texto o profeta se alegra muito vendo tudo desmoronar à sua volta. O profeta, ele confia mesmo sofrendo opressão. Ele está em paz, mesmo vivendo num lugar que se encontra em guerra. Tudo isso, amada igreja, é por causa da presença do Senhor constante na sua vida e no seu coração. Nós podemos ver que a presença de Deus gerou esta alegria constante em seu coração, mesmo passando por uma crise em seu país. Não permita que a pandemia paralise a sua fé, querido irmão, querida irmã, porque a alegria verdadeira está no coração de quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amado Deus, eterno e querido Pai, graças nós te damos, porque até aqui, Pai, depois desses 2 meses de quarentena, o Senhor tem nos ajudado e é por isso que nós estamos alegres, e é por isso que nós estamos felizes, e é por isso que nós estamos com o coração em paz, porque sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, Paizinho querido, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo e fortificando a nossa fé, que essa pandemia não possa paralisar a nossa fé, não possa nos estagnar, Senhor Deus, mas que nós possamos, Deus, continuar sendo produtivos, Pai, e no crescimento do Teu reino. Por isso, Pai querido, esteja nos abençoando, Pai, esteja usando as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.